Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, Vamos para a nossa segunda aula do pré-ENEM, da parte inerente à Geografia 1. Como vocês recordam, na aula passada, nós tratamos da diferença entre os grupos terroristas e os grupos guerrilheiros. E demos uma ênfase inicial aos grupos guerrilheiros, Os principais grupos guerrilheiros, principalmente aqui na América Latina, na Europa, principalmente, com a ênfase maior ao histórico desses grupos de guerrilha nas últimas décadas. Agora, na aula 2, a gente dá sequência com os 6 principais grupos terroristas e um histórico apanhado de cada um deles. Vamos começar? O primeiro grupo terrorista, o mais famoso desse início de século XXI, é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um termo árabe que significa a base. Esse grupo terrorista, como todos vocês sabem, ele foi criado por Osama Bin Laden. Muita gente não tem ideia de sua origem, mas sua origem remete ao período da Guerra Fria. Vamos entender a origem da Al-Qaeda até a gente chegar ao 11 de setembro de 2001? Pois bem, a origem da Al-Qaeda, na verdade, remete à Guerra Fria. Aquela disputa bipolar entre os americanos, coordenando um grande grupo de países capitalistas, e os soviéticos, liderando um bloco socialista. No final de 1979, mais precisamente na véspera de Natal, em 24 de dezembro de 79, cerca de 90 mil soldados soviéticos invadiram o Afeganistão para anexar aquele território aos domínios socialistas, aos domínios soviéticos. O governo americano, prontamente para manter o território sob seu domínio, o território afegão, enviou para a região armas e treinou a população afegã para lutar contra o exército soviético, expulsá-lo e manter a fidelidade aos Estados Unidos, E assim foi feito. Carregamentos de armas e munições chegaram ao Afeganistão, armaram a população afegã para lutar contra esses 90 mil soldados soviéticos que haviam invadido o Afeganistão. Dentre esses, quem foi recrutado, quem foi treinado pelos Estados Unidos para lutar contra essa ocupação soviética? Osama Bin Laden. Ah, professor Rubens, mas pelo que me remonta, Osama Bin Laden ele não é afegão. É verdade, ele é saudita, só que ele nasceu na Arábia Saudita, só que ele tinha acabado de chegar no Afeganistão. E aí participou dessas lutas de enfrentamento contra o exército soviético e a população afegã, com muito brio, com muita luta, com patriotismo, expulsou os soldados soviéticos e manteve a fidelidade durante a Guerra Fria ao governo norte-americano, ao governo dos Estados Unidos. Até aí tudo bem. Professor, que relação tem com a criação desse grupo? É que a partir de então, da expulsão dos soldados soviéticos, os Estados Unidos, para manter o Afegão como base de apoio lá no Oriente Médio ao governo capitalista, implantou lá um grupo para assumir o país de forma autoritária, Esse grupo que se estabeleceu lá foi o Talibã. E o Talibã começou a praticar horrores, como é muito comum nos regimes de exceção, O Talibã começou a oprimir a população afegã e Osama Bin Laden, que foi um dos que lutou junto com a população afegã para expulsar os soviéticos, começou a perceber que aquele grupo Talibã colocado pelos Estados Unidos estava oprimindo o povo, então bateu-se aquela crise existencial. Foi para isso que nós lutamos, para expulsar do país os soviéticos e manter um domínio americano a partir de um grupo de um grupo ditatorial, do Talibã. A partir desse massacre do Talibã, Osama Bin Laden começou a criar uma antipatia pelo governo americano. Foi isso que eles implantaram em nosso país, foi para isso que nós lutamos, para se desvencilhar do domínio soviético, para vivermos debaixo de uma ditadura, de um grupo autoritário. Então, em 1988, Osama Bin Laden criou um grupo terrorista e começou a recrutar pessoas que pensavam como ele, contra o imperialismo americano. Começou a orquestrar atentados para serem praticados no Ocidente. Junto com isso, obviamente, além dessa questão geopolítica, tem também a questão religiosa, Osama Bin Laden, o criador da Al-Qaeda e seu principal líder ao longo da história, era um fanático religioso xiita, radical no islamismo. E vocês sabem que um dos preceitos do xiismo é o combate ao Ocidente, É a jihad, a guerra santa, que seria praticada contra países não islâmicos. Então Osama Bin Laden começou a recrutar pessoas, adeptos, pessoas que tinham uma linha de raciocínio como a dele, enfileirou a Al-Qaeda e começou a praticar atentados em países do Ocidente. Não é apenas o 11 de setembro o marco. O 11 de setembro
Foi o maior atentado terrorista, na verdade inaugurou o século XXI, porque é o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos e da humanidade. Pegou o país desprevenido, né? Mas a Al-Qaeda, eu quero que vocês saibam, eu disse isso. Grupo terrorista não tem ação apenas no seu próprio território ou num país específico. Geralmente a maioria deles praticam atentados em várias partes do mundo. A Al-Qaeda praticou também, além daquele atentado realizado nos Estados Unidos a partir de aeronaves que foram sequestradas, tudo arquitetado, tudo planejado, aos poucos nos anos 90, Osama Bin Laden foi infiltrando membros da Al-Qaeda nos Estados Unidos, foi pagando curso de pilotagem de aviões comerciais para esses jovens seguidores da Al-Qaeda, e quando tudo estava pronto, eles orquestraram aquele atentado em massa. Vocês sabem que as 4 aeronaves atingiram o solo, né? 2 atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, 1 atingiu o Pentágono e a única que não atingiu o seu alvo foi a que caiu antes de atingir a Casa Branca. Perceba como um movimento foi orquestrado. Ele queria, naquele atentado, atingir os principais símbolos dos Estados Unidos. O símbolo econômico, as torres gêmeas do World Trade Center, o símbolo militar, o Pentágono em Washington, e o símbolo político, a Casa Branca. Só a Casa Branca não foi atingida. E aquele atentado levou para o mundo esse grupo, que até então era um pequeno grupo terrorista, sem nenhum viés de ameaça. O próprio governo americano ignorava a ação da Al-Qaeda. Aquele atentado, ele foi o atentado que sintetizou e trouxe para o mundo a Al-Qaeda e o perigo do terrorismo. A partir do início do século XXI, o maior inimigo dos Estados Unidos passou a ser o terrorismo, declaradamente. Inclusive o presidente George W. Bush, na época, presidente americano, momentos depois do atentado, ele deixou bem clara a política americana a partir de então. Uma política maniqueísta. O mundo agora só tem 2 caminhos. Ou está do lado dos Estados Unidos, ou está com o terrorismo. Ou está com os terroristas. A partir dali, aquela bipolaridade da Guerra Fria volta à tona, né? Mas a Al-Qaeda também fez atentados em outros países aliados dos Estados Unidos. Inglaterra, França, Espanha, Bélgica, são exemplos, alguns dos exemplos de países que sofreram ações terroristas perpetradas pela Al-Qaeda. Detalhe, a partir daquele 11 de setembro de 2001, o governo americano iniciou uma caçada a Osama Bin Laden. Invadiram o Afeganistão, invadiram as adjacências, o Iraque, vasculharam aqueles 2 países. Aquela empreitada, num primeiro momento, não vingou. Eles não encontraram o inimigo número 1 dos Estados Unidos, o mentor de todo aquele plano, o Osama Bin Laden. Passou-se o governo do George W. Bush, assumiu o Barack Obama, e o Barack Obama manteve, né, era uma questão de honra, para dar satisfação ao povo americano, encontrar Osama Bin Laden. E a inteligência americana o encontrou, no país vizinho do Paquistão. Depois eu conclamo vocês, procurem um mapa e vocês vão ver. Fronteiriço com o Afeganistão está o Paquistão. E o Paquistão, além de ser fronteiriço com o Afeganistão, o país onde Osama vivia na época do atentado, é um país que declaradamente é inimigo dos Estados Unidos. Então seria ali o melhor lugar para Osama Bin Laden pedir asilo político, se refugiar. E foi lá que os americanos o encontraram. Vocês sabem que numa operação mirabolante do governo americano, eles invadiram, localizaram a mansão onde vivia o Osama, invadiram e o assassinaram. A partir daquele momento, o povo americano estava numa espécie de alma lavada. Aquele atentado vitimou mais de 3.000 pessoas em Nova York e nas adjacências. Mas o fato de Osama Bin Laden ter sido encontrado e morto dá uma certa... diminui a atenção do povo americano, porque dá uma ideia de que a justiça foi feita. Ali foi um dos grandes símbolos do governo de Barack Obama, o encontro e a execução de Osama Bin Laden. Mas o grupo não terminou. Osama Bin Laden, o criador do grupo e seu grande líder, morreu, mas o grupo continua, mesmo após a morte do seu fundador. Tudo bem, vamos para o segundo grupo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é atualmente o principal grupo terrorista. Pouca gente sabe, mas ele surgiu a partir de uma célula da Al-Qaeda. Um grupo da Al-Qaeda, conhecido pelo seu extremismo radical, foi expulso da Al-Qaeda e criou então o Estado Islâmico lá no Iraque, no ano de 2003. Por que em 2003? Foi a época que o exército americano invadiu o país. Vocês sabem que essa invasão ela culminou com o encontro, o julgamento, a condenação e a execução
de Saddam Hussein, o ditador do Iraque. Então, quando houve essa ocupação das tropas americanas no Iraque, gerou uma antipatia da população iraquiana, que não queria aquele povo invasor. E essa antipatia terminou provocando o surgimento do Estado Islâmico. Vou repetir, uma célula que foi expulsa da Al-Qaeda e lá no Iraque criou esse novo grupo terrorista. Expulsos da Al-Qaeda, imagine, olha a ironia do destino, eles foram expulsos da Al-Qaeda porque os membros da Al-Qaeda consideravam eles muito radicais. O Estado Islâmico, se você conhece a sigla, ele é conhecido como ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, porque apesar de ter surgido no Iraque em 2003, ele se notabilizou mesmo a partir de 2014 com a guerra civil na Síria. Vocês sabem que a Síria trava uma guerra civil há 6 anos. Lá, a população se enfrenta, de um lado, o exército e partidários do atual ditador do país, Bashar al-Assad, que governa o país desde 2000. Do outro lado, as tropas rebeldes, que lutam para a tentativa de derrubar o ditador. Isso vem se alongando e isso é fruto da Primavera Árabe. Vocês sabem que no ano de 2010 e 2011, houve uma série de movimentos populares no norte da África que culminou com a queda de ditadores, de governos autoritários, na Tunísia, o Ben Ali, na Líbia, Muammar Gaddafi, no Egito, Hosni Mubarak, e esse movimento que ocasionou a derrubada desses 3 ditadores, na Tunísia, na Líbia e no Egito, ultrapassou o Mar Vermelho e chegou no Oriente Médio. No Oriente Médio, o povo da região da Síria começou a se insuflar com aqueles movimentos que deram certo lá no norte da África e começaram uma guerra civil lá no estado da Síria, tentando expulsar o ditador. Lembrando que existe uma diferença entre uma guerra convencional e uma guerra civil. Uma guerra convencional geralmente envolve um país contra outro. O que ocorre na Síria hoje é uma guerra civil. Parte da população do país, partidária do ditador Bashar al-Assad, querendo sua permanência. Do outro lado, as tropas rebeldes. E onde entra, professor Rubens, o Estado Islâmico? O Estado Islâmico aproveitou esse momento de instabilidade na Síria e ocupou o país para lutar ao lado dos rebeldes, para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Só que o Estado Islâmico, no meio desse fogo cruzado, lutando ao lado dos rebeldes, ele percebeu que ele não precisava lutar ao lado dos rebeldes, ele podia lutar para ele próprio tomar o poder em parte da Síria. Aproveitar aquele momento de instabilidade, é aquele grupo que chega no país, vamos lutar de um lado, aí de repente ele percebe que ele pode ser uma terceira via. E o Estado Islâmico começou a tomar parte de territórios sírios. Também já tomou parte de territórios iraquianos e já ocupou parte de território egípcio. Vocês sabem que no Egito, inclusive, eles praticaram uma destruição de monumentos históricos, porque o Estado Islâmico tem essa prática. Onde eles invadem, eles destroem tudo que é da cultura daquela região. O Estado Islâmico, o ISIS, é um grupo hoje com bastante aparato. Professor Rubens, só me explica uma coisa, quem bancava a Al-Qaeda? Porque quem orquestra ações como a de Osama Bin Laden, Osama Bin Laden era herdeiro de uma herança milionária do seu pai, lá na Arábia Saudita. E o Estado Islâmico? O petróleo vendido no mercado negro. Cada região que o Estado Islâmico ocupa no Oriente Médio, ele se aposta dos postos de petróleo e vende. O que é o mercado negro? Vender mais barato do que o preço convencional dos países para bancar suas ações. Se vocês perceberem, as ações do Estado Islâmico, as ocupações, peguem imagens. Vão lá no YouTube e peguem imagens de ações do Estado Islâmico. Você vai ver eles ocupando uma região, por exemplo, lá da Síria, munidos de Hilux, com armas de primeiro mundo, tudo bancado com o dinheiro do petróleo das áreas que eles já adquiriram. E esse petróleo é vendido no mercado negro, transformado em armas, em carros de luxo e aparato. Eles adoram filmar suas ações. Recentemente, eles lançaram inclusive convites a pessoas que trabalhavam em Hollywood, porque lá eles têm material de filmagem, de som, de vídeo, de altíssima qualidade, mas faltava a mão de obra. E eles lançaram convites quase irrecusáveis para pessoas que trabalhavam nos melhores sets de Hollywood servirem ao Estado Islâmico filmando suas ações. Todos negaram. Ninguém quis trabalhar nessa atividade ilegal, até porque podem ser vítimas, né? O Estado Islâmico é um grupo combatido e de repente um bombardeio aéreo pode destruir tudo e quem está lá filmando pode ser vítima desse processo. Vocês vão sempre ver o Estado Islâmico participando de todo tipo de atrocidade. Professor Rubens, são aquelas imagens que eu vejo, eles degolando as pessoas de joelho, colocando cristãos em jaulas e baixando dentro d'água. É sim.
o Estado Islâmico é impiedoso, implacável. Esse é o atual principal grupo terrorista da atualidade, o ISIS. Vamos para o terceiro grupo? Vamos para o Boko Haram? O Boko Haram, pessoal, é um grupo nigeriano, o principal grupo terrorista africano. A Nigéria, e não é pouca coisa, a Nigéria é o país mais populoso da África. A população nigeriana ela é a sexta maior do planeta, logo depois da população do Brasil. Então perceba que o Boko Haram é um grupo terrorista importante que atua no norte da região da Nigéria. Já ocuparam inclusive vários territórios da região norte da Nigéria. O Boko Haram, o título Boko Haram, significa mais ou menos a cultura ocidental é pecaminosa, né? A educação ocidental é pecaminosa, é um termo, perceba o viés aí, a educação ocidental é pecaminosa, ou seja, os ocidentais pecam, vamos combater os ocidentais. Qual é a proposta do Boko Haram, professor, desde sua criação na Nigéria em 2002? Tomar o poder na Nigéria e implantar um governo autoritário baseado na Sharia. O que é a Sharia, professor Rubens? É implantar as leis a partir do Alcorão. É pegar a religião islâmica e estabelecer como parâmetro das leis do país. É o radicalismo. O Boko Haram já tomou alguns territórios do norte da África e é assim. Eles ocupam o território, reúnem a população e as obrigam a declarar fidelidade a eles, sob a pena de morte, caso não façam adesão. Detalhe recente, há pouco tempo atrás, o Boko Haram acabou de se declarar um braço armado do Estado Islâmico na África. Ou seja, tem um famoso dito, não pode que o inimigo junte-se a ele. Grupos terroristas são facções criminosas. Muitas vezes eles se enfrentam, outras vezes eles se unem. E o Boko Haram, por não suportar, quando eles perceberam a entrada do Estado Islâmico lá na África, eles já se declararam um braço armado. O que é um braço armado? Vão servir ao Estado Islâmico lá na África. Tudo bem? Entendido? Então, pessoal, a gente finaliza essa aula 2 com esses 3 primeiros grupos terroristas que atuam no planeta hoje, né? A próxima aula, a aula 3, nós veremos os 3 outros grupos terroristas que têm uma história, né, de atuação, mas que ultimamente eles andam um pouco quietos. Nós veremos a história desses 3 grupos terroristas para nós complementarmos essa atuação de atualidades. Então, até lá eu encontro vocês, foco e fé.